Quinta-feira, 27 de outubro de 2022, pela segunda semana consecutiva, Diário PCD recebe respostas positivas do Ministério Público de São Paulo. Depois da informação da Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica, que acatou uma das denúncias do Diário PCD, o que é que nós temos para você hoje, em especial da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência, sobre o IPVA-PCD, sobre o IMESC, sobre a Secretaria da Fazenda, sobre tudo que envolve esta bagunça do IPVA em São Paulo. Convido a você a ficar comigo, daqui a pouco tem notícia exclusiva para você aqui no Diário PCD. Fica comigo. Olá a todos vocês que estão sintonizados no canal do Diário PCD no YouTube, também no Facebook. Você que nos acompanha pelo Instagram, pelo site, pelo Twitter, pelo TikTok, pelos grupos de WhatsApp, também pelo Telegram. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua confiança, pelo seu apoio e pela sua credibilidade. É o Diário PCD levando a notícia para todos vocês de todo o Brasil, em que acompanha o dia a dia da pessoa com deficiência. Eu sou o Abrão Dibe Júnior, homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fina e lente transparente, cabelo escuro penteado para trás, estou com uma camisa de gola polo cinza, ao fundo um painel branco, uma placa que o Diário PCD recebeu durante a Mobility Show da Comissão 48, do Podemos Sim PCD, e a obra que eu ganhei do meu mestre, do meu grande pai, do meu grande padrinho, Osmar Santos, o maior locutor de futebol do mundo, um desenho de duas crianças, um desenho bem colorido, e essas crianças com o chapéu de palha. Quero que você saiba que nós temos todos os dias a notícia e a informação no nosso site. Só você acompanhar www.diariopcd.com.br na cobertura momento a momento do que acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo em relação aos projetos que foram apresentados pela Comissão 48, pelo Podemos Sim PCD, assinado por 24 deputados estaduais, que devolve a isenção de IPVA para as pessoas com deficiência, que estabelece um teto de R$200 mil em 2022. Esses projetos tramitam na Assembleia, passam pela fase de receber emendas parlamentares, uma emenda de plenário, emenda de parlamentares. Uma emenda de plenário foi feita nesta semana, incluindo as pessoas com deficiência monocular na questão da garantia destas isenções. Nós estamos acompanhando momento a momento, passo a passo, a repercussão na Assembleia Legislativa, e assim que tiver novas informações, traremos a vocês. E você de qualquer parte do Brasil que está nos assistindo, você que é uma pessoa com deficiência, você que tem na família uma pessoa com deficiência, você pode nos ajudar nesta batalha. Como é que você pode fazer isso? Como é que você pode, se você já ajudou, vamos buscar mais ajudas. Nós temos um abaixo-assinado, que é o abaixo-assinado oficial da Comissão 48 do Podemos Sim PCD, que você pode assinar e ajudar a pressionar os deputados estaduais a aprovarem esses dois projetos, tá? Para você esse abaixo-assinado, esta aqui é a arte de divulgação do abaixo-assinado. Como é que você faz para assinar? Aqui na descrição desse vídeo, nós temos lá o link. Você acessa por esse link, vai, assina o abaixo-assinado, você não precisa pagar por nada em relação a esse abaixo-assinado, você vai, assina o abaixo-assinado e aí você compartilha nas suas redes sociais com os seus contatos para que outras pessoas assinem também. É importante o maior número de assinaturas, porque assim os parlamentares vão entender a necessidade da aprovação desses dois projetos. Uma semana de muita estratégia,
uma semana bastante difícil na Assembleia Legislativa, uma semana que antecede as eleições do segundo turno em São Paulo, muitos parlamentares envolvidos na busca desta eleição, e a semana que vem temos aí mais um grande problema, um feriado em plena quarta-feira, amanhã também é feriado para vários órgãos, porque é o dia do servidor público, então a Assembleia Legislativa está assim meio que devagar, mas nós estamos cercando de todas as formas, construindo e levando a informação para os deputados estaduais pela necessidade da aprovação desses projetos. Quero agradecer a todos vocês, cuidado, tem aproveitadores, tem pessoas se aproveitando disso para favorecimento próprio, mas você tome cuidado, acompanhe tudo aquilo que o Podemos Sim PCD, que a Comissão 48 divulga, e aí sim são informações oficiais. Bom, pessoal, tenho mais uma notícia para vocês, com exclusividade, mais um avanço gigante que nós estamos tendo no Ministério Público de São Paulo. Não é notícia repetida. Eu não vou repetir a notícia que trouxemos na semana passada de que uma nova denúncia do Diário PCD estava sendo acatada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica. Aquela notícia é uma notícia da semana passada, uma notícia antiga, uma notícia de um passo muito grande que nós demos para que o Ministério Público de São Paulo passasse a averiguar o que é que o Estado está fazendo com 13 milhões de reais destinados para os laudos do IMESC. Isto foi a denúncia que nós fizemos lá para o Ministério Público, que está sendo averiguado pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica, o controle de constitucionalidade. Isso nós noticiamos na semana passada, tá certo? Hoje, confere aí, quinta-feira, 27 de outubro, tenho mais uma grande notícia. Grande notícia. Mais um passo gigante. Mais um espaço conquistado de uma forma muito positiva no Ministério Público de São Paulo. Mais uma vez, o órgão que defende as pessoas desde o ano passado nessa injustiça em relação ao IPVA tem uma nova divulgação. Hoje, um novo fato. Quero falar para você, fica comigo, porque eu vou te falar sobre isso em instantes. Sobre o que é que nós temos de hoje em diante de diferente no Ministério Público. Antes disso, quero que você conheça tudo que as adaptações Abner oferece de tecnologia assistiva para você, banco giratório, mais informações. Confere comigo e eu já volto para te dizer esta notícia exclusiva do Diário PCD em relação ao Ministério Público de São Paulo. Fica comigo. Você pode ter aí na sua cidade a instalação desse banco giratório no veículo. Tranquilidade, conforto, você pode oferecer aí a opção para o cuidador, para o seu familiar. O guincho elétrico para retirar a sua cadeira de rodas do porta-malas do carro, não importa qual é a cadeira, o peso dela, o guincho faz esse trabalho para você, dando tranquilidade para essa pessoa. Embarca a cadeira, desembarca a cadeira do porta-malas, enfim, tudo isso produzido pela equipe das adaptações Abner. Você pode falar com eles através dos telefones que estão na tela ou também pelo site, tem todas as informações para você. Olha só o que a equipe do Abner produziu do elevador acessível. Você pode instalar esse elevador na residência, na empresa, em prédios públicos. Tranquilidade, conforto, segurança para você que precisa ter acessibilidade e merece acessibilidade. Olha aí a tranquilidade desse equipamento, desse elevador acessível. Você sabe que pode contar com a equipe das adaptações Abner em qualquer parte do Brasil. Consulte pelo Instagram, pelo nosso site, enfim, os telefones da equipe estão à sua disposição. Adaptações Abner, conquiste sua independência, acessibilidade e mobilidade. Um grande abraço a toda a equipe das adaptações Abner, que alegria contar com o apoio de vocês aqui no Diário PCD. Bom, pessoal, é o seguinte, como eu disse antes,
sobre a Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica, que na semana passada acolheu uma denúncia do Diário PCD sobre os gastos do Estado em relação aos 13 milhões de reais para o IMESC. Este aqui eu vou guardar, tá? Então, esse aqui eu vou guardar. Isso é notícia da semana passada, tá? Essa notícia eu vou guardar, tá? Então, vamos lá. Guardei, ó. Aí, eu quero falar com você sobre um outro documento. E agora, Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, pessoa com deficiência, cujo promotor é o 6º promotor de Justiça de Direitos Humanos, Dr. Wilson Tafner. Você sabe que nós estamos já há um bom tempo com as nossas denúncias sendo apuradas por esta promotoria. A promotoria em que Wilson Tafner é o promotor de justiça responsável. A Promotoria de Justiça de Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência. Lá tramitava uma apuração, um procedimento, onde eles acataram todas as denúncias feitas pelo Diário PCD em relação ao IPVA, em relação a tudo que vinha acontecendo sobre o IPVA em São Paulo. Desde valores cobrados de forma indevida, restituição indevida, prazos de início de agendamento de perícia, pedidos que foram indeferidos para a isenção do IPVA, tudo isso estava sendo averiguado e as informações sendo buscadas pelo Ministério Público diante dos órgãos estaduais. O que é que muda de hoje em diante? O que é que muda de agora em diante com o ofício que o Abrão Dib, do Diário PCD, que é o denunciante, acaba de receber como informação oficial do Ministério Público de São Paulo. Prazo começando a contar para mim a partir de hoje. Está aqui. O ofício número 1110 de 2022. Objeto: apuração de eventuais irregularidades relacionadas com 1. Novo modelo de laudo de avaliação das pessoas com deficiência a ser utilizado na concessão do benefício de isenção do IPVA para os veículos automotores das pessoas com deficiência. 2. Credenciamento insuficiente de clínicas e médicos para realizar perícias nos proprietários com deficiência de veículos automotores para fins de isenção de IPVA. 3. A necessidade de nova avaliação pericial de pessoas com deficiências permanentes que tiveram a isenção de IPVA reconhecida em anos anteriores. Diz o ofício que o Diário PCD acaba de receber. Sirvo-me do presente para notificar Vossa Senhoria da presente instauração do inquérito civil, o número, nos termos do artigo 19, inciso 5 da Resolução 1342 de 2021, conforme cópia de portaria de instauração anexa. Assina Wilson Ricardo Coelho Tafner, 6º promotor de Justiça de Direitos Humanos da área de pessoas com deficiência. Tá aqui o documento. Tá aqui o documento. Tá na tela para você o documento que o Diário PCD acaba de receber. Por que o Diário PCD recebe isso? Eu não tenho informação privilegiada. É que nós fornecemos o conteúdo para o Ministério Público para mostrar que o governo não respeita as pessoas com deficiência em relação ao IPVA. E isso nós estamos fazendo há muito tempo. Desde que o Dr. Cláudio Amorim Júnior nos ensinou como ter o Ministério Público a nosso favor, nós estamos fazendo isso em conjunto com a Comissão 48 e com o Podemos Sim PCD. Hoje galgamos mais um avanço. Porque
esta promotoria deixa de ter um acolhimento interno, um pedido de informações, uma cobrança diante de notícias, de informações, porque a partir de agora é um inquérito civil. A partir de agora, o Ministério Público instaura um inquérito civil que, se for comparar com o que acontece na polícia, é um inquérito policial. E aí sim, não tem como fugir de levar as informações aos órgãos. O Ministério Público tem 3 etapas. Primeiro, um procedimento interno, quando ele acata a denúncia. Nós temos 2 tramitando no Ministério Público. Esta foi acatada a denúncia, nós levamos uma série de informações para o Ministério Público, convencemos o promotor de justiça de que o Estado não é capaz de responder aquilo que nós apontamos, ou o Estado respondeu pela metade, e agora, na segunda etapa, o promotor de justiça instaura um inquérito civil. Deste inquérito civil, aí sim o Estado tem que, obrigatoriamente, se manifestar diante do Ministério Público. E, se o Ministério Público não estiver convencido, e se o Estado não levar comprovações daquilo que nós estamos apresentando, de que a partir de hoje nós estamos trabalhando na criação de novas denúncias, este inquérito civil pode se tornar uma ação civil pública. Aquela mesma que nós tivemos no ano passado, para a questão da isenção do IPVA de 2021, a mesma que nós tivemos em 2022, e nós podemos voltar novamente ao judiciário numa ação civil pública depois dessa etapa de inquérito civil. É complicado entender esse trâmite dentro do Ministério Público. A diferença do que nós tínhamos antes para o que nós temos agora nesta promotoria é algo muitíssimo positivo. E eu fui buscar a ajuda de especialistas, de advogados, para compartilhar com você o que significa essa conquista que nós temos a partir de agora, depois de que nós acabamos de receber este ofício, o que é que muda de agora em diante. E aí, eu quero que você confira comigo o que diz o advogado Dr. Paulo Castro sobre esta nova etapa da briga, da luta, da batalha no Ministério Público. Confere comigo, eu volto já. Olá a todos, sou Paulo Castro, sou PCD, advogado, pai de 2 crianças autistas. O Abrão, do Diário PCD, pediu para eu falar um pouquinho sobre o inquérito civil. O inquérito civil é a prerrogativa, uma ferramenta do Ministério Público para poder averiguar de forma mais contundente, mais especial, a situação que está ocorrendo. No caso dos PCDs, será referente ao IMESC e o DETRAN. O Ministério Público, através desse inquérito civil, vai perguntar para o Estado qual é o mais interessante, qual é o melhor para a pessoa com deficiência. E o inquérito civil pode se tornar um termo de ajuste de conduta ou até mesmo uma ação civil pública. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Um abraço a todos, adiante, avante, sempre. Muito obrigado ao Dr. Paulo Castro, que fala sobre essa mudança, sobre esse novo passo dentro do Ministério Público, de que comenta o que é que significa a instauração do inquérito civil. Aí nós fomos também buscar ajuda para entender tudo isso que está acontecendo nesse momento. É um momento muito importante para a gente. Nós estamos cercando o Estado, o governo, em 2 frentes diferentes. Nós estamos cercando no Legislativo, com os projetos que foram apresentados, e nós estamos com a nossa estratégia de trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo, e agora no Ministério Público.
a notícia da instauração do inquérito civil pelo Ministério Público, isso cai na Assembleia Legislativa como uma bomba. Os deputados, ao saberem que no Ministério Público tramita um inquérito civil sobre o IPVA, os deputados estaduais vão entender de que tem algo de grave acontecendo. Se não tivesse algo de grave, o Ministério Público não estaria instaurando um inquérito civil para apurar. O Estado vai ter que responder aqui para o Ministério Público no inquérito civil, mas vai ter que explicar aqui para os deputados por que é que não foi suficientemente capaz de convencer o Ministério Público do que está fazendo. É um cerco que está sendo fechado. É um momento que nós temos que saber tirar proveito e aumentar esse cerco, fazendo com que o governo fique cada vez menor nas suas explicações. Quero que você confira comigo o que um dos advogados que nos ajuda bastante, grande parceiro, grande amigo, grande colaborador, fala sobre esse momento também. A questão do que é este inquérito civil e o que isso significa de agora em diante. Vamos conferir o Dr. Marco Antônio falando sobre isso. Confere com a gente o Dr. Marcos, da Comissão 48, do Podemos Sim PCD, comentando tudo isso pra gente. Vamos lá. Oi, tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Meu nome é Marcos, eu sou advogado, participo da Comissão 48 e estou fazendo esse vídeo a pedido do meu grande amigo Abrão Dib, do Diário PCD. Só para dar uma pincelada aí de forma bem popular aí, o que seria o inquérito civil. O inquérito civil é um procedimento administrativo e só o Ministério Público tem legitimidade para propor o inquérito civil. Ele é basicamente dividido em três partes, três etapas, né? A primeira etapa é uma etapa preparatória, onde o Ministério Público ele recebe a denúncia ou a representação, né? E ele recebendo essa denúncia ou essa representação é designado uma promotoria competente para aquele caso, e essa promotoria faz uma investigação prévia aí para ver se realmente existem os indícios aí de algum direito coletivo ofendido, né? O direito coletivo é um direito trans individual, né? São aqueles direitos que ultrapassam ali a pessoa, né? Que é a coletividade, é um direito ofendido que não é só de uma pessoa, são de várias pessoas, né? Então esse seria o direito coletivo. E aí, feita essa fase, esse processo administrativo, né? São ouvidas as partes, a parte que fez a denúncia ou a representação, é ouvido o representado, e aí o Ministério Público, após esse procedimento administrativo, aí, ele entendeu que existem indícios aí de ofensa aos direitos coletivos ou a um direito coletivo, então ele entra com esse procedimento de inquérito civil, que é um procedimento mais apurado, onde são colhidas provas, são ouvidas, né, existem oitiva, caso haja necessidade oitiva de testemunhas, coleta de documentos, então é um procedimento investigatório, tá? É quase igual aí um inquérito criminal, tá? Mas é bem parecido, mas é totalmente diferente. Um inquérito criminal aí, as regras dele são previstas no direito penal, né? Enquanto que o inquérito civil tem um procedimento próprio, né? Então é parecido, mas é bem diferente, tá bom? Então no inquérito civil existe esse procedimento aí tem esse cunho de investigatório mesmo, para colher as provas. Então nesse inquérito aí existem alguns procedimentos que podem ser realizados, pode ser feito um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, né, caso o denunciado realmente, após o trâmite do inquérito civil, se apurou alguma irregularidade, alguma ofensa aí ao direito coletivo, é proposto esse TAC, esse termo de ajuste de conduta, e o denunciado aceitando, o inquérito civil, ele
tendo esse aceite, que seria como se fosse um acordo. E aí o inquérito civil é arquivado. Agora, não havendo esse TAC, não tendo sido feito nenhum tipo de acordo no inquérito civil, e tendo o Ministério Público, após esse trâmite investigatório aí, ele ter entendido que houve sim ofensa a direitos coletivos, então aí ele propõe uma ação civil pública, tá? Então, a ação civil pública, ela não é uma ação civil, uma ação popular. Então, essa ação, a legitimidade não é só do Ministério Público. O Ministério Público, só ele tem a legitimidade para propor o inquérito civil, mas a ação civil, popular, ou um mandado de segurança coletiva, essas ações não. Essas ações existem mais legitimados para isso, tá bom? Desculpem. Pronto. E aí ele propõe essa ação civil, e aí vai ser discutido isso no âmbito judicial, né? Enquanto está no inquérito civil, isso tudo é um procedimento administrativo, né? Aí encerrou esse procedimento. Se o Ministério Público entendeu por ofensa a um direito coletivo, vai para uma ação civil. Caso o Ministério Público entenda que não houve nenhuma irregularidade, nenhuma ofensa a nenhum tipo de direito coletivo, essa ação, esse inquérito civil, ele é arquivado, tá? Aí, nesse caso de arquivamento, vai para o Conselho Superior da Promotoria, e lá existe um colegiado que decide, obrigatoriamente tem que ser dessa forma, tá? O denunciante, ele é intimado do arquivamento, ele tem um prazo para apresentar novos documentos, caso ele entenda que o arquivamento foi indevido ou prematuro, e aí quem decide se mantém o arquivamento ou se o inquérito civil ele continua é o Conselho Superior, tá bom? E o arquivamento, ele pode, esse inquérito ele pode ser desarquivado a qualquer momento por qualquer parte, né? Até mesmo pelo Ministério Público, pelo denunciante, caso haja novas evidências, novas provas, né? E esse prazo de desarquivamento é de 6 meses. E existe uma possibilidade de desarquivamento em prazo maior, acima de 6 meses, caso tenha havido uma nova ofensa e precise desarquivar uma nova ofensa a direito coletivo e seja necessário o desarquivamento desse inquérito civil. Então, existe essa possibilidade também. Tá? Então, em termos bem básicos, seriam praticamente isso, né? O inquérito civil, ele é um procedimento muito importante de legitimidade do Ministério Público, como eu disse antes, e assim, ele não é um procedimento simples, é complexo, né? É um procedimento preparatório para uma ação civil. E isso foi o que aconteceu, inclusive, com o meu grande amigo, Dr. Cláudio Amorim, advogado aí também representar o Podemos Sim. Quando ele fez uma representação, uma denúncia lá no Ministério Público referente ao IPVA de 2021, que foi quando o Ministério Público ele abriu exatamente esse procedimento administrativo, aí depois virou um inquérito civil e logo após ação civil. Então, é um procedimento bem importante, tá? Então, basicamente seria isso, tá bom? Espero poder ter tirado as dúvidas de vocês, ter sido, claro, um inquérito civil não é uma coisa muito simples de explicar, mas em termos leigos seria isso, tá bom? Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Dr. Marcos Antônio, muito obrigado por estar conosco, por comentar sobre esse passo importante. Dr. Marcos nos ajuda tanto, não é? Tanto pela Comissão 48, como pelo Podemos Sim PCD, nos ajuda tanto, e aí compartilhando a informação para você sobre esse momento dentro do Ministério Público de São Paulo, dentro da Procuradoria-Geral de Justiça, cujo Procurador-Geral de Justiça é o Dr. Mário Sarrubo, que já esteve reunido conosco, que já ouviu do Diário PCD, da Comissão 48, do Podemos Sim PCD, todos os argumentos que neste momento se tornam inquérito civil no Ministério Público de São Paulo. Queremos, por sinal, agradecer a pessoas que até esses dias aí estavam esperando as coisas caírem do céu
nada faziam, agora parece que resolveram querer se mexer também. Isso é muito importante. Quanto mais pessoas puder ajudar, é melhor. Agora, o grande problema são pessoas que atrapalham, não é? Pessoas que nada fazem, mas sabem explorar de todas as formas pessoas com deficiência. Eu fico muito feliz quando copiam as coisas que nós fazemos. Não tem problema, aqui nós temos criatividade para todo dia. Quem trabalha, acorda com uma nova ideia e um novo trabalho. Quem não trabalha, fica dormindo e espera para copiar de outros. Mas tudo bem, quando vai em benefício de várias pessoas, tudo bem. Eu fico chateado quando as pessoas exploram financeiramente, não é? E pouco ajudam. Mas vamos lá, vamos tocar em frente. Ministério Público de São Paulo, ofício do promotor de pessoas com deficiência, Dr. Wilson Tafner, instaurado um inquérito. Esta é a portaria de instauração do inquérito. Portaria de instauração de inquérito civil. Tá aqui. Olha aqui, vamos aqui em cima, número do processo. Aqui, Diário PCD, tá aqui as informações. Tá certo? Representante Diário PCD, Abrão Dib, representado Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Cefaz. O objeto eu já falei para você lá atrás, não é? Agora, a portaria é em que nós fornecemos todo o conteúdo para que isso fosse instaurado. O que é que diz nesta portaria? O que é que nós temos aqui de fatos importantes? Primeiro, nós levamos ao promotor de justiça de que, em síntese, não houve participação de associações, organizações de pessoas com deficiência na elaboração da normativa sobre a isenção de IPVA. Comissão 48, Podemos Sim, PCD, participou de uma reunião, sugeriu e nada foi acatado. Não houve a participação, portanto, dessas associações em relação à normativa sobre IPVA a isenção de IPVA. Haver inconsistência nos valores cobrados e pagos pelos contribuintes e aqueles informados nas consultas ao sistema CIVEI. Haver dificuldade nos recebimentos das restituições dos montantes indevidamente recolhidos. Haver a necessidade de as pessoas com deficiência permanentes se recadastrarem para que possam usufruir do benefício da isenção do IPVA. Mais o que nós apontamos de dúvida se o IMESC teria tempo hábil para realizar todas as avaliações médicas nos proprietários com deficiência de veículos automotores no período concedido pela administração pública estadual, bem como acerca dos critérios utilizados pelo referido órgão estadual na elaboração do laudo de avaliação das pessoas com deficiência e do credenciamento de clínicas e médicos para realizar a perícia em tal público. Ainda afirmamos que o IMESC e a Cefaz convidaram os grupos Podemos Sim e Comissão 48 para uma reunião, mas de que nada serviu nessa reunião, não acolheram nada. Diz ainda que, com relação à questão dos critérios utilizados pelo IMESC para apresentar o novo modelo de laudo de avaliação das pessoas com deficiência, bem como informações sobre o credenciamento de clínicas, há efetivamente a necessidade de que tal órgão apresente novos elementos para que esta promotoria possa apurar eventuais irregularidades em tal procedimento. Isso consta na portaria de instauração deste inquérito civil que nós fomos informados hoje. É uma portaria com 16 páginas, onde o promotor de justiça Wilson Tafner afirma que, considerando em sua nova manifestação, o Diário PCD aduziu em síntese que, apesar de a administração estadual ter convidado o Grupo Podemos Sim e a Comissão 48
para a reunião presencial, nenhuma demanda ou reivindicação foi acatada, sendo também mencionado que em tal reunião foi apresentada uma minuta de um novo modelo de laudo elaborado pelo IMESC e que, apesar das sugestões terem sido feitas, estas também não foram incorporadas. E aí, o Ministério Público afirma que o IMESC mencionou que até o início de setembro apenas 21 clínicas se encontravam aptas a realizar o serviço pericial nos proprietários com deficiência. Esse número não chegou até agora a 21. Não chegou até agora a 21, mas eles informaram isso. Talvez eles não tenham contado, né, no Diário Oficial como nós contamos. Bom, pessoal, eu estou folheando a instauração desse inquérito civil. Diz o promotor de justiça que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme consta no artigo 127 da Constituição Federal. Diz ainda que compete ao Ministério Público, dentro de sua missão constitucional, zelar para que os poderes públicos respeitem os direitos constitucionais. Resolve, portanto, instaurar o presente inquérito civil. E aí, esta mesma portaria, em que afirma de que as irregularidades estão sendo agora apuradas no inquérito civil, de que a Secretaria da Fazenda se manifeste porque eles estão reiterando essa cobrança pelo Ministério Público. Diz ainda que o Cefaz e o IMESC, com cópia desta portaria, devem se manifestar diante do que está acontecendo. Está aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui. Onde fala da notificação ao IMESC, à Secretaria da Fazenda, e onde fala da notificação ao Diário PCB. Portanto, nós temos essa instauração desse inquérito civil de que nós somos informados hoje sobre isso. Muito trabalho foi feito. E agora nós temos esse fruto que começa a ser colhido, porque agora é mais um inquérito civil para o Estado responder. E eu fui buscar saber a importância desse momento hoje, desta informação hoje, com aquele que nos ensinou o caminho do Ministério Público, aquele que nos mostrou como é que as pessoas com deficiência poderiam contar com o Ministério Público. Quero que você acompanhe comigo os comentários do Dr. Cláudio Amorim Júnior. Já volto em seguida. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Dr. Cláudio Amorim Júnior. Fazia tempo que eu não fazia um vídeo aqui tratando sobre a causa PCD, mas hoje me chegou uma notícia que eu não podia deixar de compartilhar com vocês. O Diário PCD, através de seu grande repórter Abrão Dib Júnior, que vem se mostrando um guerreiro na luta pela classe PCD, conseguiu que o Ministério Público de São Paulo novamente instaurasse um inquérito civil contra todas as atrocidades que está acontecendo com o IPVA aqui em São Paulo. Vocês não sabem a magnitude de se conseguir que o Ministério Público instaure um inquérito civil. O Ministério Público ele só instaura um inquérito civil quando ele tem base muito forte, uma base muito forte contra ilegalidades de governos, ilegalidades de autoridades públicas. E o Diário PCD brilhantemente conseguiu que o Ministério Público instaurasse um novo inquérito civil contra todas essas atrocidades que o governo do estado de São Paulo vem e continua cometendo contra as pessoas com deficiência. Eu não tenho palavras, eu só tenho que parabenizar o Abrão Dib Júnior, parabenizar o Diário PCD, porque para se instaurar um inquérito civil perante o Ministério Público, a denúncia ela tem que estar muito, mas muito bem embasada. Embasada em fatos, embasadas em fatos reais, fatos verídicos.
E o Abrão Dib Júnior está conseguindo fazer tudo isso. Se não fosse pelo Abrão Dib Júnior, se não fosse pelo Diário PCD, a classe das pessoas com deficiência em São Paulo já teria sido engolida por esse nosso governo. Mas mais uma vez, de forma brilhante, o Abrão Dib Júnior, Diário PCD, conseguiu instaurar um inquérito civil perante o Ministério Público. Para vocês entenderem a importância do inquérito civil no Ministério Público, o inquérito civil ele se assemelha ali a um inquérito policial, onde o Ministério Público chama para si a responsabilidade de investigar, de apurar e, caso seja necessário, tomar as medidas cabíveis contra desmandos de autoridades públicas. Nesse caso, o Diário PCD, o Abrão Dib Júnior, conseguiu, de forma brilhante, que o Ministério Público instaurasse um inquérito civil contra tudo isso que vem ocorrendo com as pessoas com deficiência. E agora o Ministério Público vai investigar, vai apurar e pode-se chegar até o caso de eles instaurarem uma ação pública coletiva. Então, assim, mais uma vez o Diário PCD, Abrão Dib Júnior estão de parabéns. Um trabalho excepcional, um trabalho que muita gente tenta copiar, mas ninguém consegue chegar nem perto. Como eu disse no início desse vídeo, fazia bastante tempo que eu não vim aqui fazer um vídeo para vocês, mas diante da importância do que o Diário PCD, do que o Abrão Dib Júnior conseguiu perante o Ministério Público do Estado de São Paulo, eu me senti na obrigação de vir aqui a público e parabenizar, agradecer o Diário PCD, o Abrão Dib Júnior, porque a importância de um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público de São Paulo é grandiosa, é grandiosa. Agora o governo do Estado de São Paulo vai ter que se explicar, e vai ter que se explicar de uma forma tão convincente quanto as alegações do Diário PCD. E eu acho que isso eles não vão conseguir fazer, porque o Diário PCD, Abrão Dib Júnior, desde o início dessa luta, estão sendo brilhantes. É isso que eu queria, essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado, meus amigos. Gratidão ao Dr. Cláudio Amorim Júnior, gratidão a ele ter nos ensinado tudo isso, mostrado o caminho para todos nós, e nós estamos buscando continuar tudo aquilo que o Dr. Cláudio Amorim fez no ano passado, apesar de muitas pessoas nem sequer citarem o Dr. Cláudio Amorim. Dr. Cláudio Amorim que trabalhou voluntariamente muito para as pessoas com deficiência, que nos ajudou muito, mas a ingratidão ela é de pessoas que não têm um coração de verdade, não é? Pessoas ingratas são aquelas que não merecem a nossa credibilidade. Mas vamos lá. Gratidão ao Dr. Cláudio Amorim. Antes de continuar falando dessa novidade, desse novo momento que nós vivemos agora, cercando o governo de São Paulo no Ministério Público mais fortemente agora com o inquérito civil. Falamos já do que está acontecendo na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde nós estamos pressionando os deputados. Antes de finalizar tudo que acontece em relação a este inquérito civil, eu quero que você saiba que até domingo, até o próximo domingo agora, dia 30, a Move Solução e Mobilidade tem uma campanha muito legal. Promoção imperdível para você, acompanhe comigo que a Brenda, uma das meninas da equipe da Move Solução e Mobilidade tem, e eu volto daqui a pouco com você. Fala galera, tudo bem com vocês? Tá pensando em passar o Natal e Ano Novo de cadeira de rodas nova? Agora é a hora. Até 30 de outubro você pode garantir que a sua cadeira chegue ainda esse ano. Faz o pedido agora, corre, aproveita, vem pra Move. Tá aí o recado, hein? Recado dado, você não vai perder essa oportunidade até o dia 30, essa grande promoção na Move Solução e Mobilidade. Você de qualquer parte do Brasil pode falar com a equipe da Move, tá certo? Não deu tempo de anotar o telefone aqui, não se preocupe, tá no site, os telefones da Move Solução e Mobilidade. Promoção válida para qualquer parte do Brasil, tá certo? Bom, pessoal, é o seguinte, continuamos falando sobre a instauração do inquérito civil pela Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, pessoa com deficiência em São Paulo, contra o governo estadual.
sobre a questão do IPVA para a pessoa com deficiência. Também nós fomos ouvir o que diz o doutor André Naves, defensor público federal, o que ele tem a falar sobre esta importante manifestação do Ministério Público na instauração desse inquérito civil, para apurar tudo aquilo que está de maneira indevida em relação à isenção do IPVA para as pessoas com deficiência. Vamos acompanhar o que diz o doutor André Naves. Eu volto em instantes. Olá, amigos. André Naves falando. É importantíssimo, o Diário PCD conseguiu a instauração de um inquérito civil que tramita na Procuradoria Jurídica do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, e também tramitando lá a gente conseguiu do Diário PCD um outro procedimento investigativo, ou seja, já 2 denúncias do Diário PCD que foram materializadas, uma em um procedimento investigativo e outra em inquérito civil. E quais as diferenças entre um procedimento investigativo e um inquérito civil? Bem, um procedimento investigativo é uma investigação preliminar interna ao Ministério Público. Interna. Então, eles pedem, averiguam informações, eles veem qual é a história, eles percebem se tem alguma base, alguma materialidade para oferecer uma denúncia. O inquérito civil já é mais sério. O inquérito civil que o Diário PCD conseguiu, que foi proposto pelo promotor de justiça Wilson Tafner, o 6º promotor de justiça de direitos humanos da área de pessoas com deficiência, que visa averiguar, entre outras coisas, o modelo de laudo para avaliação das pessoas, o credenciamento de clínicas e médicos para realizar essas perícias e a necessidade de nova avaliação de pessoas com deficiência para fins de isenção do IPVA. Ou seja, este inquérito civil busca já ouvir a quem se dirige, ouvir e saber dos órgãos competentes o que está acontecendo. Percebam que, diferentemente do procedimento investigativo preliminar, objeto da outra denúncia do Diário PCD, ele não é mais só interno ao Ministério Público. Ele já quer ouvir os outros para saber o que está acontecendo, colher provas para oferecer uma denúncia mais embasada, uma denúncia que tenha viabilidade legal perante a justiça. Ou seja, é como se o inquérito civil fosse um passo a mais do que uma mera investigação. O inquérito civil mostra que as coisas estão ficando sérias, que estão sendo encontrados elementos para uma ação judicial efetiva. Parabéns ao Dr. Wilson Tafner, à Promotoria de Justiça e Direitos Humanos, em especial a área de pessoas com deficiência. Um forte abraço. Muito obrigado. Importante comentário do doutor André Naves, defensor público federal, especialista em inclusão. Os comentários do doutor Cláudio Amorim Júnior, do doutor Marcos Antônio, do doutor Paulo Castro, enfim, especialistas do direito falando sobre a importância deste momento que nós alcançamos no Ministério Público, mais especificamente em relação à instauração do inquérito civil. O que é que acontece a partir de agora? Deste momento em diante, nós temos um prazo para se manifestar neste inquérito civil. Diante da manifestação desta manifestação, diante daquilo que nós vamos levar para o promotor de justiça Wilson Tafner, ele vai entender de que deve colocar
o Diário PCD, a Comissão 48, o Podemos Sim PCD, numa mesma mesa com os representantes do governo estadual, para até mesmo, possivelmente, a elaboração de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta, em que o governo vai ter que cumprir aquilo que estiver escrito. Ou o próprio promotor de justiça, diante do que ele receber, ajuizar uma ação civil pública. Nós já estamos preparando a nossa manifestação, porque o que nós temos nos últimos dias já é o suficiente para levar ao promotor de justiça novas informações. Nós já estamos trabalhando nisso. Nós já estamos preparando a nossa manifestação. Por isso que nós sempre pedimos a vocês, confiem no trabalho sério, confiem no trabalho de grupos que defendem as pessoas com deficiência, confiem nessas pessoas, porque elas levam aquilo que você precisa para as autoridades. A você que está nesse momento aí na situação da consulta ou se veio uma incógnita, você que está tendo o problema para essa expectativa de novo modelo de perícia, que não sabe onde vai fazer, que o Estado diz que vai divulgar na primeira semana de novembro, que já é a semana que vem, que tem um feriado no meio da semana. Você que está nessa situação, você que passou tudo isso, você saiba de que o Estado vai ter que explicar. O Estado teve que colocar servidores do IMESC numa mesma mesa de que nós. Teve que colocar servidores da Secretaria da Fazenda numa mesma mesa que nós. Cumpriram parte daquilo que se comprometeram. E agora a conversa pode voltar para esta mesma esfera. Ou pior, para eles, não para nós. Pior para eles. Porque se isso se tornar uma ação civil pública, aí fica ruim para eles de novo. Muita gente pergunta, Abraão, mas você não tem medo do que você está fazendo no Ministério Público? Mas medo do quê? O que eu estou falando para o Ministério Público que não é verdade? Qual é o receio que eu posso ter se eu estou levando tudo aquilo que é verdade? Qual é o receio que eu vou ter em dizer para o Ministério Público que o secretário de Justiça disse numa entrevista nesta semana de que vão existir dois tipos de perícia. Uma perícia que a pessoa pode fazer pelo IMESC, que será gratuita, e uma outra perícia que ela vai ter que pagar. E os 13 milhões que foi para a sua secretaria, senhor secretário de Justiça, que foi para o IMESC, vai explicar isso para o promotor de justiça, vai explicar isso para o Ministério Público, vai lá explicar isso. Já que você não tem coragem de vir aqui no Diário PCD para falar aqui o que é que nós temos que saber realmente, já que você prefere fazer as gravações oficiais, chapa branca, vá agora responder ao Ministério Público no inquérito civil. E nós vamos, na próxima manifestação, pedir que o Ministério Público coloque numa mesma mesa o senhor secretário de Justiça, que é o superintendente do IMESC, a senhora chefe de gabinete do IMESC, o médico, que é o responsável por esse modelo de laudo, a Secretaria da Fazenda na mesma mesa, porque aí nós vamos jogar na mesa de novo. Conseguimos alguns pontos na primeira etapa da briga, quando estava lá com o Dr. Paulo Destro, em uma das promotorias do Ministério Público. Tivemos ganhos, e agora nós vamos para cima deles de novo. Vamos para cima deles de novo. Com certeza. Tem dúvida. Ministério Público não é órgão secreto. Por sinal, se quiserem copiar algo do que nós fazemos, fiquem à vontade. Porque a cada dia nós temos mais energia para trabalhar
e para levar as denúncias do segmento da pessoa com deficiência, sem esperar nada cair do céu. Foram várias horas de estudos para as nossas representações no Ministério Público. Foram vários dias de estudos para elaborar os 2 projetos que tramitam na Assembleia Legislativa. Foram horas de visita de gabinete em gabinete para obter as 24 assinaturas que estão nos projetos que tramitam na Assembleia. E tudo isso vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu sei que eu fiz tudo o que foi possível, como jornalista, como pessoa que tem um compromisso com a verdade e com a notícia. Gratidão a todos vocês que confiam no nosso trabalho. Enorme gratidão. O Diário PCD pode ser pequeno, mas ele é feroz, ele é guerreiro, ele é lutador. Esses dias me perguntaram, mas Diário PCD não chegou a 10 mil inscritos ainda e fica fazendo tanto barulho? Ficamos, porque nós não compramos nada aqui não. Aqui não tem nada comprado não, aqui tem tudo conquistado. E quando a gente conquista com trabalho é mais demorado. Aqui não tem nada comprado. Ou melhor, eu compro a passagem de ônibus, eu compro combustível, eu compro aquilo que ou o metrô, porque às vezes que eu vou ao Ministério Público, eu vou de metrô, eu compro, isso eu compro. Com dinheiro limpo, sem golpear ninguém. Gente, muitíssimo obrigado, bom final de quinta-feira, quero que você vibre comigo essa nova etapa de que nós estamos no Ministério Público de São Paulo. E uma nova etapa na Assembleia Legislativa de São Paulo. Garanto a você, com a ajuda de todos vocês. Se você ficou comigo até agora, se você acha importante que mais pessoas saibam disso, deixe o like. Se não tiver inscrito no canal, se inscreva, compartilhe essa transmissão. Amanhã, sextou, com notícias novas aqui no Diário PCD. Obrigado, gente. Valeu, tchau. Até mais.